Nos últimos meses, tivemos a oportunidade de conhecer alguns lugares repletos de histórias. Infelizmente, a mais marcante delas é a história da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Ao passar por Stettin, na Polônia, Hamburgo, Berlim e Dresden, na Alemanha, nossos olhos puderam ver diversas marcas da guerra. Através de monumentos, construções que foram bombardeadas e ali foram mantidas como um lembrete do que houve naquela época. Marcas de balas em edifícios, memoriais, museus e até mesmo marcações pelo chão, onde mostram que judeus assassinados naquele tempo moravam naquele local. Ver tudo isso nos permitiu aprender e vivenciar um pouco de tudo que rolou na Segunda Guerra Mundial, mas foi só em Auschwitz, na Polônia, que tivemos a verdadeira dimensão do que foi o Holocausto e a capacidade do ser humano em fazer o mal. Conhecer Auschwitz não é fácil, mas consideramos importante para que toda a humanidade e todas as gerações saibam o que aconteceu nesse lugar. No vídeo de hoje, tentamos compartilhar um pouco dessa experiência que tivemos e a nossa jornada começa em Cracóvia, na estação central da cidade. Fala galera, começando mais um vídeo no canal. Bom, antes de mais nada, o vídeo de hoje vai ser uma pegada diferente daquilo que nós estamos acostumados com o vlog. Vai ser um vídeo informativo e um vídeo reflexivo. Então, hoje nós estamos indo para Auschwitz. Nós vamos mostrar o passo a passo para ir até lá. E chegando lá, nós vamos mostrar o lugar, contar a história, falar tudo o que aconteceu lá. Se você está chegando agora por esse vídeo, considere já curtir, deixar seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Provavelmente esse vídeo não vai ser muito entregue, né, por conta de tudo que nós vamos mostrar e relatar. Então, dê essa força dando um like, inscreva-se aí para nós, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aqui na estação de trem e nós vamos comprar agora o ticket, vamos mostrar para vocês como é que compra o ticket para estar indo para Auschwitz. Então galera, vamos comprar o ticket, nós vamos aqui, ó, Compass, comprar um trem, ticket, seguir, comprar, vamos selecionar a nossa estação que nós estamos, que é aqui, ó, Cracóvia, vamos para O, essa opção, o horário você pode deixar o horário de agora, não tem problema, vai next, colocar aqui a quantidade de, a gente vai comprar a tarifa full, né, que nós não somos estudantes nem nada. Próximo. Aqui nós colocamos ida e volta, ok? End to end. Beleza? Escolhe a forma de pagamento. Vamos pagar com cartão. Bom, galera, pus ida e volta. Pronto, já temos aqui os bilhetes. E agora é só esperar o nosso trem. Tá tudo certinho. Vamos nessa. Aqui pessoal, o ticket ele é de ida e volta até meia-noite. E ali bem próximo da máquina para comprar tem essas folhas que mostram exatamente os horários e as plataformas e a... Peron é o que mesmo? É a plataforma. Plataforma a pista. E a pista. Vamos ver como funciona essa divisão. Bom. Mas aqui tem certinho, aí nós vamos pegar esse das 11h17, sentido Oswiecim. Oswiecim. Exato, tá vamos vendo? descer lá. Chegamos aqui na plataforma. Como estava escrito lá no painel, é plataforma 2, setor 5. E aí nós buscamos e aqui pertinho. E aqui nesse painel, ó, ele mostra departures, não sei falar isso em inglês. E aí que é saída, né? E aí nós vamos pegar aquele das 11h17. Tem que se atentar, porque tem várias empresas, ó, tem IC, KML, PR. Nós compramos KML, então só pode pegar dessa empresa. Uma coisa que nos confundiu, que a gente já vai deixar pra você,
é que aqui ele aparece na coluna da esquerda de onde ele está vindo. Então a gente viu a cidade e achou que ele estava, que era o... A gente não leu ali em cima, na verdade, né? Arrivals. Então a gente não se atentou, então esse da esquerda não é para onde você está indo, é de onde ele está vindo. Então você tem que olhar na coluna da direita, que ali está o nosso às 11h17. Aqui é o trem, se precisar tem banheiro, os assentos super confortáveis. E também vou mostrar pra vocês que dá pra comprar aqui dentro. Dentro do trem tem essas máquinas. Se vocês quiserem comprar, estiver em cima da hora, você consegue comprar por aqui. Então não precisa comprar e sair correndo, enfim, acaba perdendo o trem, tá bom? Para você que quer sair de Auschwitz 1 e pro 2, esse ônibus ele sai aqui de um ponto bem na frente do museu e vice-versa. Você pode ir de um pro outro e é gratuito, não paga nada. Tem o horário ali na placa e aí você consegue se programar e fazer a transferência de um pro outro. Bom, galera, chegamos aqui em Auschwitz 1. Para visitar é possível de graça. É necessário realizar o agendamento, independente se for tour guiado ou não, mas existe uma opção de visita individual. Eu vou deixar aqui o print do site para vocês verem. Na verdade, vamos deixar na descrição? Isso, a gente deixa na descrição o link e coloca um print só para vocês verem a opção de visita individual e grátis. Nós fizemos o agendamento para hoje às 3h30. E aí você tem a opção de fazer agendamento com guia ou sem guia. Sem guia é de graça, com guia, se eu não me engano, é 12 euros. Vamos deixar o preço aqui na tela. E aí tem as opções de inglês, alemão, polonês e espanhol. Não tem em português. Nós optamos em vir sem guia, porque a gente quer ter mobilidade, né, para poder gravar e tal. Então pra gente foi melhor vir sem guia. É possível também visitar o Birkenau, que é Auschwitz 2, que nós vamos depois daqui. E lá em Birkenau não precisa tanto de agendamento. O agendamento é mais para Auschwitz 1. Entramos. Nós acabamos de passar por uma entrada como se fosse aeroporto mesmo. Então eles fazem revistas, olham as roupas. E aí agora a gente vai seguir para o campo de concentração. Eu jamais imaginava essa estrutura. Eu pensei que era só entrar. Eu nunca tinha visto essa estrutura em nenhum lugar. Bom, galera, aqui na entrada, quando você entra, você vai passando por um túnel. E esse túnel, ele vai, falando o nome das pessoas que passaram por aqui. E ele já traz uma sensação diferente, porque quando você entra, tipo, você fica meio perdido, né? Sim. Do tipo, será que é aqui mesmo e tal? É pra causar esse desconforto. Pelo que eu vi, né, aparentemente foi proposital quando eles fizeram, pra te causar esse desconforto. Nossa, é bem diferente isso. Enfim, por conta disso, né? É uma sensação de será que a gente vai conseguir chegar, será que vai dar certo? Era meio que isso. Essas fotos retratam o dia 27 de janeiro de 1945, que foi quando os soviéticos chegaram e libertaram as pessoas desse campo. Vocês viram aí na foto que tinham pessoas mortas na neve. Então, até você chegar aqui já era uma provação. Eles já iam te matando desde o início, né? Eles iam matando o povo desde o início, o povo judeu.
é a estrutura, né, dos campos de concentração. Campo A, que é Auschwitz I, onde nós estamos. Aqui o campo B, Auschwitz II, onde nós vamos depois daqui. E o campo C, aqui, ó, bem menor, Auschwitz III, que era o campo de trabalho forçado. E aqui nessa parte D, eram onde ficavam as fábricas. Ficavam próximas desse campo de concentração. Para vocês terem uma noção de tamanho, galera, olha o tamanho de Auschwitz II comparado com o tamanho de Auschwitz I. Aqui era a entrada principal e é onde tem essa frase tão conhecida mundialmente que significa "o trabalho liberta". Essa é uma réplica da que existia, né? A que existia não existe mais, então foi feita uma réplica. E logo aqui nesse complexo da frente já começava a estruturação, né, de todo o complexo. Naqueles prédios que vocês veem ali ao lado é o complexo B, onde eram recepcionados e registrados todos os prisioneiros. Aqui atrás, nesse campo aqui, era um campo de fuzilamento. Os presos que chegavam e eles não viam utilidade, os presos, eles já traziam para cá e aqui eles eram fuzilados. Aqui ao lado ficava um prédio, ali ele foi destruído, ficava um prédio de uma administração prisional. E ali atrás, naquelas cabanas, vamos dizer assim, é onde ficavam a SS, né, os principais líderes, vamos dizer assim, da SS. Porque esse campo, além dele ser o campo de concentração, era a administração. Exatamente. Dos campos. E aqui era a guarita principal, aqui atrás. E aqui nessa placa diz que os cadáveres de prisioneiros que tentavam fugir eram exibidos nesse espaço justamente para amedrontar os outros, né? Os outros prisioneiros. Eles não tentarem fugir. Exato. E falando um pouquinho sobre a história, né, de como foram criados os campos de concentração, em meados de 1940, em 1939, 1940, já não existia mais capacidade nas prisões comuns para aprisionar essas pessoas. Então foi necessário, aos olhos, né, dos nazistas, criarem campos vastos para que comportassem essas pessoas. Sim, eles construíram primeiro aqui, né? Lógico que foram construídos antes outros campos, mas o principal campo de extermínio foi Auschwitz I, e depois, como eles não tinham, não davam conta da quantidade de preso e de matar essa quantidade de pessoas, eles começaram a construir Auschwitz II. E estima-se que 70 mil pessoas foram mortas aqui em Auschwitz I. Em Auschwitz II, mais de 1 milhão de pessoas, só para vocês terem ideia da dimensão disso. Aqui é uma orquestra do campo, tocando para os prisioneiros aqui no pátio, né? E isso aqui foi uma fotografia de 1941. Os próprios nazistas, soldados da SS, tinham um fotógrafo particular. E uma coisa importante, antes da gente seguir a fundo nesse vídeo, eu e a Tainá acho importante passar para vocês quem são os causadores disso tudo aqui, os principais, né? Falando em campos de extermínio, além do Hitler, que era o Führer, né? O terceiro Reich da Alemanha. Abaixo dele tinha o Himmler, né? Heinrich Himmler. Ele era o responsável pela SS, né? Era o general, vamos dizer assim, da SS. Ele que comandava. E abaixo dele tinha também o Dr. Mengele, que o Dr. Mengele fazia experimento com as vítimas. Ele testava coisas, ele fazia atrocidades com os presos. E é difícil você pensar que uma pessoa que se formou em nome de salvar vidas, fazendo isso, né, cometendo atrocidades. Então ele fazia teste com bebês que eram gêmeos, ele fazia teste de injeções, ele fazia teste de jeito de extermínio, enfim. E também tinha o Rudolf Höss,
que ficava abaixo do Himmler, né? Ele era o comandante, vamos dizer assim, né? Aqui dos campos de extermínio, é o que comandava o que acontecia, mandava e desmandava. Inclusive ele foi um dos responsáveis por criar a câmara de gás. Eles usavam pesticida para matar rato. Quando eu chegar ali na câmara de gás eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas enfim, eles usavam um ser humano de teste de execução, vamos dizer assim. Aqui atrás foi onde Rudolf Höss, após o final da guerra, ele foi julgado. Inclusive foi ele que contou algumas das atrocidades que eram cometidas aqui em seu julgamento. E ele foi julgado, sentenciado à morte, e ele foi enforcado aqui, bem em frente à câmara de gás. Então a gente vai filmar ali pra vocês e vai... E uma curiosidade, né, só um comentário. Esse tribunal, ele aconteceu em Nuremberg e foram utilizados de 4 juízes, um da União Soviética, um inglês, um francês e um do Reino Unido. E aí esses 4 juízes julgaram e decidiram o fim de todos os envolvidos, né, nesse grande genocídio. Então foi aqui que Rudolf Höss foi morto. Bom, estamos aqui do lado. Eu acho que antes de mais nada, eu não sei se a gente vai poder ficar falando lá dentro, mas enfim, já vou contar mais ou menos aqui para vocês. Eles utilizavam, como eu disse, veneno, né, para rato, para exterminar rato. E isso demonstra um pouco do que eles pensavam, né? Eles viam os outros povos que eles não gostavam como pragas. Então, eles utilizavam de artefato para matar pragas. É isso que eles faziam. Eles colocavam esses, como se fossem umas cápsulas, né? Enfim, umas latas, onde era por cima. E tinha que ter a temperatura média de 25,8, enfim, graus, para que essas cápsulas, os cristais dentro dela, começassem a soltar um gás tóxico, que é o gás que matavam aí as pessoas. Eles vinham para cá dizendo que eles iam tomar um banho, ser desinfetados, e eles entravam aqui acreditando nisso. Pois lá na frente, né, antes de eles entrarem para cá, eles escolhiam as malas, colocavam os nomes nas malas, recolhiam seus pertences, né? Então eles acreditavam que um dia eles iam sair daqui, mas essa não era a verdade. Então aqui está a câmara de gás, nós vamos entrar lá agora e vamos mostrar para vocês isso que eu estou falando. A estrutura é como se fosse mesmo de um... Aqui atrás tem a estrutura, ó. É como se fosse uma estrutura mesmo de sala de banho. Tá até escrito aqui. Isso. E aqui dentro também já era onde eles incineravam os corpos, né? Bom, aqui a gente está na parte de trás, mostrando para vocês, né? Aqui a parte de trás da câmara de gás, aqui a chaminé onde eles eram incinerados. Então assim, eles sofriam do começo ao fim, gente. Dizem que os outros presos ouviam gritos, né? E iam baixando os gritos e tornavam-se como se fossem zumbidos. Esses zumbidos dizem que eram as pessoas lá dentro agonizando, vomitando, soltavam vários tipos de excremento. Então, após essa atrocidade, tinham que entrar pessoas para fazer a limpeza e eles botavam os próprios presos para fazer a limpeza. Eles tinham alguns presos como se fossem soldados deles, e eles botavam os próprios presos para fazer esse tipo de limpeza. Quando as pessoas eram presas, existia uma classificação entre quem era judeu, né, quem era preso de guerra e até mesmo preso político. E geralmente esses presos políticos que eram utilizados para servir como se fossem... que ajudavam aqui no andamento, soldados, né? Né? Como se fossem soldados. E por serem alemãos, né? Porque presos políticos geralmente eram alemãos, e eles utilizavam, né? Forçavam essas pessoas também a participar. Contando um pouquinho para vocês como que surgiu a ideia aí da câmara de gás, né? Antes de surgir a câmara de gás, eles faziam as execuções por fuzilamento, tiros, enfim, valas comunitárias, enforcamento. Na próprio trajeto até o complexo, eles já vinham sofrendo, eles deixavam sem comida, eles morriam em vagões.
Eles morriam de frio, eles morriam de trabalhar, eles morriam no sol quando era verão, eles deixavam no campo aberto, no sol, porque para eles não tinha isso. Então, Não se importava. Não se importava. Um certo momento, quando eles conseguiram entrar na Polônia, né? Eles escolheram justamente Auschwitz para ser o ponto, né? Porque era de fácil acesso para toda a Europa e porque na Polônia tinham muitos judeus. Então eles escolheram Auschwitz como a cidade modelo. Para eles, o que eles construíram foi o modelo perfeito. E eles consideravam os judeus um povo inferior também. Exatamente. Então, quando eles entraram na Polônia, eles começaram a capturar muitos judeus, e esses métodos que eles tinham aí de matar não estava sendo suficiente. Então, chega um belo dia o Himmler e ele vai ver como que os soldados estavam matando, enfim. E os soldados separaram 100 judeus, se eu não me engano, 100 prisioneiros, né? Para mostrar como exemplo para o Himmler, como eles matavam. Nesse dia o Himmler não aguentou ver o que era feito, ele vomitou, passou mal, ficou indisposto e não terminou de ver a apresentação para ele. Bom, ele viu que os soldados poderiam ficar com o psicológico abalado, porque na verdade muitos dos soldados não eram criminosos, né? Eles não nasceram para fazer aquilo e eles estavam sendo submetidos àquilo, ou eles faziam, ou eles morriam, ou eles eram presos, enfim. Eles não tinham escolha. Então Himmler viu a necessidade de construir algo mais, vamos dizer assim, industrial, né? Aumentar a produção. Isso aqui, na verdade, é a indústria da morte, vamos falar a verdade. Porque é surreal ver isso. E ele tinha o objetivo de poupar os soldados. Então ele veio com a ideia, mostrou para o Hitler a ideia de criar isso aqui. E como eu disse, tinha uns caminhões de gás, né? Enfim, que eles usavam. E aí, enfim, chegou a isso aqui. Ele era utilizado para enforcar as pessoas e além disso era que o encarregado da SS fazia uma chamada. Então ele sabia todas as pessoas, né, os números das pessoas, e ele fazia essa chamada. Se uma pessoa estivesse faltando, ele simplesmente deixava todos os demais prisioneiros em posição de sentido, independente do clima ou das condições climáticas, assim, por horas a fio, só para punir as outras pessoas, porque aquela outra pessoa talvez tenha fugido. E aqui, nesse local, em julho de 43, foi onde ocorreu o maior enforcamento, em que a SS enforcou 12 homens poloneses que eram suspeitos de ajudar outros prisioneiros a fugirem. E isso não é o real, né? Ele foi reconstituído para que a gente pudesse ver e entender o que acontecia aqui. Cada pavilhão, ele tem uma exposição para determinado povo. Nós passamos já da República lá da Tchecoslováquia e aqui é da Hungria. Então são os prisioneiros, né, vítimas da Hungria. E aqui na frente, ó, simula como se fosse o trilho e a entrada do vagão. A viagem sem volta. Esse pavilhão é sobre a França. Então
ele é em memória às pessoas que foram trazidas, né, da França para cá e que foram executadas aqui. Esses prédios aqui é onde eles usavam para armazenar as roupas e coisas da vítima, né? Objetos, enfim. Aqui também servia para... Ali aquele de madeira servia também para fazer uma triagem, vamos dizer assim, onde eles colhiam as informações, né, e numeravam. E eu acho que é importante a gente... Acho que é importante também a gente falar que isso não começou do dia para a noite. Isso foi algo que o nazismo foi implementando na cabeça das pessoas conforme foi passando o tempo. Então eles começaram a boicotar comércios de judeus, eles jogaram os judeus para o gueto, né? Então excluíram eles da sociedade. Então muitos deles já estavam morrendo muito antes de vir para cá. No próprio gueto eles morriam de fome, eles eram largados nas sarjetas. Enfim, então não foi do dia para a noite, né? Foi algo que foram introduzindo. Inclusive, quando tudo acabou, eles trouxeram obrigatoriamente parte do povo alemão para vir ver o que eles fizeram. E lógico que eles não aguentaram ver a realidade, porque ainda foi logo depois do fim. Então eles pegaram cadáveres e coisas e enfim. Tenso, muito triste. Nossa energia daqui é muito triste. Aqui é uma... como que fala? Maquete. Uma maquete para representar as câmaras de gás e o crematório de Auschwitz II. E ali demonstra o que eles usavam, né? Que é o Zyklon B. Isso. Para matar as pessoas. Que é o veneno de rato. E aí aqui mostra toda a estrutura. Isso aqui, então, eram ali as câmaras de gás, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui as pilhas de cadáver, eles tiravam da câmara, iam empilhando para cá. Lá eles juntavam os cadáveres e iam queimando. E depois eles usavam a cinza e jogavam no lavabo. Então olha o tanto de corpos que juntavam, eles não davam conta de tantos corpos. E aqui é a embalagem do Zyklon B, que é o produto que eles utilizavam. A fabricante do Zyklon B, ela treinou os soldados, ela dava instruções para os soldados de como utilizar sem, como é que se diz, causar efeito reverso, né, contra eles mesmos. Danos a eles. Isso, danos, Então, a empresa dava treinamento para manusear isso. Ou seja, né, impossível dizer que ninguém sabia. Todo mundo sabia. Estava acontecendo. Sabia. Bom, nessa última sala, esses takes que estão aparecendo aí para vocês são os cabelos das vítimas. Por que eles faziam isso? Eles cortavam os cabelos das vítimas para descaracterizar, primeiramente, desumanizar a pessoa, e acabava se tornando até mais fácil para os soldados cometerem as atrocidades que eram cometidas aqui. Então, se você tinha uma pessoa que não parecia seu filho, não parecia nenhum parente seu, não parecia um ser humano, estava em estado totalmente debilitado, sem força, magro, eles viam aquilo como uma praga. Era, como eu disse, eles viam como praga. Então era mais fácil para eles cometerem isso. E aqui tudo era aproveitado. Inclusive esses cabelos que vocês viram, eles utilizavam, eles vendiam para ser feitos travesseiros, para ser feitos preenchimento em colchão. Então tinha indústria que comprava esses cabelos para fazer isso. Então é surreal pensar isso. É surreal. Como eu disse para vocês, eles aproveitavam tudo, né? Tudo era vendido, tudo eles tentavam tirar dinheiro. Inclusive isso que vocês estão vendo aí são as próteses e coisas de pessoas que eram debilitadas, deficientes. Eles retiraram. Sim, e nós passamos agora também os óculos também, eles usavam tudo para ser vendido.
essa sala tem todos os sapatos, né? Que eles guardavam, velho. Pra reutilizar o couro, reutilizar as coisas. É muito, juro, muito sapato. Olha aqui, olha o tamanho da pilha, pra vocês terem ideia. Olha a referência. Lógico que aqui é um patamar mais alto, mas a pilha deve ter 1,90, uns 2 metros de altura. E como nós mencionamos anteriormente, eles tinham a esperança de que eles iam sair daqui. Então, ó, tem o nome da pessoa registrado, o número. Né? O número registrado na mala. Então eles arquitetaram um plano que foi bem sucedido. Não seria bem sucedido se eles não tivessem matado a quantidade de pessoas que eles mataram. Se eles matassem uma pessoa já seria bem sucedido. Enfim, eles davam as esperanças para as pessoas. Você dando uma caneta para escrever seu nome, seu número, e a pessoa falando, a gente vai guardar o seu pertence, então você tinha esperança de um dia sair. E aquilo fazia com que as pessoas não se rebelassem também contra os nazistas, né? Então era meio de segurar eles e iludir. Aqui tem a roupa, né, que os prisioneiros utilizavam. Desde crianças, adultos, aqui tem um vestido das meninas, ali é vestido. Sim. Aqui é... Uma coisa, não sei se vocês conseguem ver, aqui no peito desse uniforme tem esse triângulo. Vamos lá mostrar pra vocês, mais fácil. A roupa, tecido muito fino, sabe? Tipo, não protegia ninguém de nada. Depende do seu tipo de preso, né? O seu, como é que se diz? O que você era, né? Sim. Então, se você era homossexual, se você era político, e aí vai. Ali tem certinho explicando. Isso aqui é só para vocês verem, né? Que era colocado. Então, aqui era se você era cigano, político, criminoso, né? Alguma coisa criminosa aqui que a gente não consegue ver. Enfim, homossexuais. Enfim, e aí, né? Tudo que eles marcavam. E uma questão, os prisioneiros judeus, eles tinham essa marcação aqui, que é a estrela amarela e vermelha. É para representar mesmo a estrela de Davi. E aí as pessoas, né, cada um tinha a sua numeração. Então tinha tatuagem nessas pessoas para marcar as numerações delas. Se vocês vão conseguir ver, né? Aí é o interior, como se fosse o interior, né? Da prisão. Ai, que horror. As condições que eles eram mantidos, né? Alguns eram com feno, não tinha nenhum colchão ali que vocês viram. E é chocante você ver as fotos, sabe? Muitas pessoas que... Você vê o olhar de desespero, que perdeu as esperanças de alguns. Quero os banheiros, ó. Vou tentar cobrir aqui pra vocês. Aqui eles deixaram algumas salas abertas para que possamos ver como eram essas salas das maiores, né? E aqui era a estrutura de celas
né? Como que é por dentro, enfim. Olha, eu tava lendo e eu acredito que esse seja o lugar que eles chamam de a prisão da prisão. Que quando um prisioneiro aprontasse, tentasse fugir, enfim, ele era colocado dentro desses lugares, que eram celas de 1,5 metro aproximadamente, e eles costumavam colocar 4 pessoas dentro dessas celas. E aí essas pessoas ficavam em pé o tempo inteiro, não conseguiam deitar, não conseguiam descansar e acabavam, enfim, ficando muito cansadas mesmo, desgastando a pessoa para o outro dia ela ir trabalhar. E além disso, essas celas tinham pouco respiro, tinham algumas que tinham pouca saída de ar. Então, os próprios soldados da SS colocavam velas para dificultar ainda mais a respiração dessas pessoas. É assim, desumano. Imagina 4 pessoas aqui dentro. É surreal. E totalmente escuro, isso só tá aberto para exemplificar, porque ela Sim, é fechada, tudo fechado assim não. Bom, galera, chegamos em Auschwitz II, o segundo e o maior campo de extermínio da história. Aqui foram mortos mais de 1 milhão de pessoas, entre elas principalmente judeus, ciganos, poloneses e soviéticos, né? Pessoas mais eslavas. Também foram trazidos para cá, né, para os campos de concentração, prisioneiros de guerra e também presos políticos. Bom, aqui é as guaritas, né, onde ficavam os guardas da SS, né, que era responsável por administrar, vamos dizer assim, os campos de extermínio. Então eles ficavam aqui. Vocês podem ver diversos arames farpados em dupla camada, né? Duas faixas de arame farpado, com luzes por todo o perímetro. Provavelmente esses arames deviam ser eletrizados, né? Porque ali tem, parece que, onde passavam pontos de energia. E, cara, a vastidão disso aqui é muito grande, né? Sim, é muito grande. Aqui nessa placa tem todos os horários, né, que esse campo fica aberto, de acordo com os meses do ano. Acabamos de entrar em Auschwitz II. E o sentimento é muito estranho de estar nesse lugar. É um aperto que a gente sente. Imaginar pesada, muito, né? Imaginar que aqui onde o chão que nós estamos pisando, tudo que já aconteceu aqui. Aqui, logo nessa primeira passagem, existem essas valas que foram feitas pelos próprios prisioneiros para poder escoar a água do campo. Aqui está a foto dos prisioneiros escavando aqui a vala, né? Agora nós acabamos de entrar num galpão que ele era utilizado como quarentena. Então, esse galpão era utilizado para homens, sendo judeus ou não judeus, e eles ficavam nesse espaço justamente para que pudesse identificar se havia alguma infecção ou alguma doença que pudesse se espalhar. E, assim, condições subhumanas, né? Porque olha os assentos. São o banheiro que eles tinham. Que eles utilizavam.
E assim, aqui é muito frio, né? Muito frio. Hoje não é um dia que tá tão frio, mas no inverno isso aqui é muito frio. Sim, então, e vocês podem ver que tem a entrada de ar ali por cima. Então, com certeza o frio passava aqui para dentro. Essas cabanas, vamos dizer assim, foi criado com o intuito de ser estábulo para 51 cavalos. Depois foi convertido ao, vamos dizer, alojamento para 400 prisioneiros. Aqui os alojamentos, né, onde ficavam os presos. Aqui tinham algumas beliches, né, e aqui era o aquecedor principal, né, então ele corria por todo o perímetro aqui do alojamento. Aqui era o forno. E nos dias mais frios, aqui na Polônia pode chegar a menos 20. Então imagina um frio desse. Ali eles ficavam disputando espaço para sentar, né, se aquecer em cima do forno, e revezavam também, né, uns com os outros para se manter aquecido. Então é surreal isso. Bom, pessoal, aqui tem, logo ao lado tem uns trilhos, de onde as pessoas eram trazidas de vários lugares da Europa ocupada pelos nazistas. E logo aqui tem um vagão que exemplifica o vagão que eles eram usados para ser transportados. Esses vagões, eles são utilizados para transportar gado e eles utilizavam para transportar pessoas. Quando chegavam aqui em Auschwitz, existia uma divisão. Crianças e idosos já eram levados para as máquinas de gás, né, para as câmaras de gás, que ficam logo aqui ao lado, e já as pessoas aptas a trabalhar eram já levadas para o outro lado, para a quarentena. Aqui era o caminho do voo sem volta, infelizmente. O caminho dos vagões, né, até as câmaras de gás era de aproximadamente 50 metros e ficou conhecido como caminho para o céu. Vocês podem ver que a única entrada de ar para o vagão que tinha era ali. Então eles já vinham né, no trajeto inteiro sofrendo. Muitos chegavam aqui já sem vida. E alguns já chegavam doentes, debilitados. E como a Tainá disse, se chegasse doente ou debilitado e não tivesse condição de trabalhar, eles não iam para a quarentena. Eles iriam direto para a morte. Atrás, né, vocês podem ver, são os alojamentos que foram destruídos pelos próprios nazistas no final da guerra. Eles viram que estavam perdendo e eles quiseram apagar tudo que podia disso. Inclusive as fotos, tem muitas fotos. Quem tiraram as fotos foram fotógrafos da própria SS. Então, para eles se orgulhavam disso, na verdade. No fundo, eles se orgulhavam do que eles faziam. E, enfim, aqui só ficaram os restos. Nós não conseguimos entrar por conta de preservação, acho que fecharam, né? Enfim. Mas é absurdamente grande. Aqui tinham 277 alojamentos. Dentro de cada alojamento tinham 36 beliches. E esses alojamentos chegaram a comportar cada um 500 presos. Ou seja, eram mais de 6 pessoas por cama. Então era muito desumano o que eles faziam aqui. É muito desumano. Aqui provavelmente é onde ficavam, né, os nazistas aqui. Uma espécie de guarita, qualquer coisa do tipo, né? A sala onde eles ficavam. E o trem parava ali. Aqui era feita a seleção. Então aqui eles faziam a seleção de pessoas aptas ou não aptas para trabalhar. E quem fazia essa seleção, e inclusive assistia através de um vidro todo o extermínio, como eles chamavam, né, de judeus. Através de um vidro ele assistia. Era o Dr. Mengele. Aqui, exatamente nesse lugar, era a entrada subterrânea, onde os nazistas levavam as pessoas diretamente para as câmaras de gás. Primeiro eles iam para uma sala em que eles se despiam. Depois de se despir, eles eram direcionados para as câmaras de gás. Depois disso, era feita uma autópsia
dessas pessoas, em que o Mengele utilizava dessas pessoas para experimentos clínicos. Essa área, por ser a área mais incriminatória, posso dizer assim, ela foi destruída, então é difícil até de identificar o que é o que. Mas nós vamos passar agora uma planta que foi deixada aqui na entrada e que nessa planta tem a identificação, né, de todas as áreas e de todos os processos. Ali atrás nós acabamos de passar pelo crematório, como a Tainá falou, né? Para vocês terem ideia da proporção, eles tiveram que construir os crematórios por conta que eles não davam conta de tantos corpos que tinham para eles darem um fim, vamos dizer assim. E no início eles utilizavam de fogueiras, né, para queimar, e também quando teve o auge, os crematórios também não davam mais conta, eles passaram a utilizar novamente as fogueiras, de tanta gente que eles conseguiam matar. E a câmara de gás, né, na verdade ela começou com uma ideia de um caminhão, né, que ele tinha um apelido, se eu não me engano, era de levador de almas, alguma coisa assim. E dentro desses caminhões comportavam de 150 até 200 presos, dependendo do tamanho do caminhão. Nada mais era que um caminhão com uma traseira fechada. O escapamento saía um cano e ia direto para dentro dessa cabine atrás, né, do baú. E eles chegavam, pegavam as pessoas, jogavam nas valas comunitárias, e aí voltava, pegava mais e ficava fazendo isso de hora em hora, dia após dia. Esse plano, né, de extermínio, ele foi criado entre os anos de 41 e 42, a pedido do Hitler. Então, houve uma reunião em Nuremberg. Rudolf Höss, ele disse que no verão de 1941, ele foi convocado a Berlim pelo Himmler para receber ordens pessoais. E ele disse algo que o Hitler teria dado a ordem para a solução final da questão judia e que a SS deveria levar adiante essa ordem e que se ela não fosse cumprida agora, os judeus iriam no futuro destruir o povo alemão. Ele havia escolhido Auschwitz por causa de seu fácil acesso por trem e também porque a grande área em que ele se encontrava oferecia espaço para medidas que assegurassem o isolamento. Então, esse grande plano surgiu do Hitler, mas foi executado pelo Himmler e pelo Hossmann, que era o comandante da época. Essas pinturas são de crianças polonesas que ficavam aqui. Aqui era onde eles dormiam. As crianças desenhavam aqui no beliche. Ela desenhou um... E é engraçado, galera. Olha isso. Você consegue identificar esse desenho? É um soldado, não? É um soldado. Desenhou um chapéu, o nariz. Não se sabe se de repente ele estava desenhando a pessoa que ia acabar com a vida dele. Aqui parece ser banheiro. Aqui era o banheiro deles, provavelmente onde eles lavavam o rosto, enfim. Eu não sei se de repente faziam as necessidades, né? Não tem nenhuma placa dizendo. Aqui é o forno que usava para aquecer, né? Aqui. Sim, não. Era colocado lenha aqui dentro e aí acendiam para aquecer o ambiente. Aqui então, explica aí, mano. Aqui era onde ficavam as mulheres, as crianças. Então, explica. Esse complexo que nós estamos, ele era dividido entre mulheres e crianças.
Esse aqui onde nós estamos especificamente, ele é de crianças, dá pra ver os desenhos e tal. Mas existiam outros que mulheres grávidas eram levadas e aí quando os bebês nasciam, eles levavam uma injeção no coração de fenol, o produto utilizado para encerrar a vida dessas crianças. O Mengele utilizava dos gêmeos para fazer diversos experimentos. E além dessas divisões, né, existia também o Barracão da Morte, onde eram direcionados já as pessoas que iam para as câmaras de gás. No dia 27 de janeiro de 1945, os soviéticos libertaram os prisioneiros de Auschwitz. No dia 30 de abril de 1945, Hitler tirou a sua vida em um bunker em Berlim, antes de ser capturado. Após fugir disfarçado, Himmler foi capturado pelos britânicos em maio de 1945 e tirou a própria vida ingerindo cianeto. Rudolf Höss foi capturado em 11 de março de 1946, foi interrogado, julgado e condenado à forca. Dr. Mengele, após viver na Alemanha com identidades falsas, fugiu em 1949 para a América do Sul e por lá viveu até os seus 68 anos. Morreu em 1979 de um derrame na cidade de Bertioga, no Brasil. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito militar mais mortal da história, deixando um total estimado de 70 a 85 milhões de mortos, o que representou cerca de 3% da população mundial da época. Até hoje, cerca de 55 milhões de pessoas já visitaram Auschwitz.